Leitura da evocação de um médico russo e do Sr. Bernardin, que se encontra no capítulo 2, Espíritos Felizes, da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Um médico russo. Era um médico de Moscou, que se distinguia tanto por suas elevadas qualidades morais como pelo saber. A pessoa que o evocou o conhecia apenas por sua reputação e havia tido com ele apenas relações indiretas. A comunicação original estava em língua russa. Após a evocação: "O senhor está aqui?" "Sim, no dia de minha morte, eu o atormentei com minha presença, mas o Senhor resistiu a todas as minhas tentativas de fazê-lo escrever. Eu tinha ouvido suas palavras sobre minha pessoa, o que me fez conhecê-lo, e então tive vontade de falar com o Senhor para lhe ser útil. Por que o Senhor, que era tão bom, sofreu tanto? Era uma bondade do Senhor, que queria com isso me fazer sentir duplamente o preço de minha libertação e avançar o mais possível aí embaixo." A ideia da morte lhe causava terror? Não, eu tinha muita fé em Deus para ter medo da morte. A separação foi dolorosa? Não. O que vocês chamam de o último momento não é nada. Senti apenas um estalo bem curto e logo depois me senti muito feliz por estar livre de minha miserável carcaça. E o que aconteceu então? Tive a felicidade de ver muitos amigos virem ao meu encontro e me darem boas-vindas, notadamente aqueles a quem tive a satisfação de ajudar. Em que região o senhor está? Está em um planeta? A tudo que não é um planeta chamamos de espaço, é onde estou. Mas o homem não faz ideia de quantos níveis tem esta imensidão. Quantos degraus tem esta escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, da degradação de uma encarnação em um mundo inferior como o seu, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que estou, só se chega por uma longa série de provas, o que significa por muitas encarnações. Nota: Gênesis, capítulo 28, 10 e 11 e seguintes. Jacó tem um sonho e viu em sonhos uma escada posta sobre a terra, cujo cimo tocava o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. No Evangelho de João 1,51, Jesus repete a frase do sonho de Jacó: em verdade, vos digo, verei o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Quer dizer que o Senhor deve ter tido muitas existências? Como poderia ser diferente? Nada é excepcional na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da vitória conquistada na luta. E para que a recompensa seja grande, é preciso que a luta também o seja. Mas a vida humana é tão curta que a luta real se realiza em intervalos. E esses intervalos são as sucessivas existências. Ora, já que estou em um dos degraus já avançados, é certo que atingi essa felicidade pela continuidade de combates em que Deus permitiu que algumas vezes eu alcançasse a vitória. Como é sua felicidade? É difícil fazê-los compreender. Minha felicidade é um contentamento extremo comigo mesmo, não por meus méritos, que seria orgulho, e o orgulho é próprio dos espíritos em reprovação, mas um contentamento mergulhado no amor de Deus, no reconhecimento de sua bondade infinita. É a alegria profunda de ver o bom, de ver o bem,
de dizer a mim mesmo: talvez eu tenha contribuído para o progresso de alguns daqueles que se elevaram para o Senhor. A gente se identifica com o bem-estar. É uma espécie de fusão entre o espírito e a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais puros, de compreendê-los em suas missões, de saber que a gente também chegará ao estágio em que eles estão. A gente antevê no incomensurável infinito as regiões tão resplandecentes do fogo divino, que se fica deslumbrado ao contemplá-las, mesmo através do véu que ainda as cobre. Mas o que estou dizendo? Vocês compreendem minhas palavras? Vocês acreditam que esse fogo de que falo é parecido com o sol, por exemplo? Não, não é alguma coisa impossível de descrever para o homem, porque as palavras só exprimem os objetos, as coisas físicas ou metafísicas de que se tem conhecimento pela memória ou intuição da alma, enquanto que, não se podendo ter esta mesma memória do desconhecido, não há termos que possa dar uma noção do que seja. Mas saibam, já é uma imensa felicidade pensar que é possível se elevar infinitamente. O Senhor teve a bondade de dizer que queria me ser útil. Como poderia? Posso ajudá-lo em suas falhas, sustentá-lo em suas fraquezas, consolá-lo em suas angústias. Se sua fé vacilar, perturbada por algum trauma que o confunde, me chame. Deus me dará palavras para lembrá-lo e fazê-lo voltar a si. Se sentir-se prestes a sucumbir sob o peso de tendências que o Senhor mesmo reconhece como culpáveis, me chame. Eu o ajudarei a carregar sua cruz, como Jesus foi ajudado a carregar a sua, aquela que devia nos proclamar altamente a verdade, a caridade. Se o Senhor enfraquecer sob o peso de suas angústias, se o desespero se apossar do Senhor, me chame. Eu virei tirá-lo desse abismo, falando de espírito para espírito, lembrando os deveres que lhe são impostos, não por considerações sociais e materiais, mas pelo amor que sentirá em mim, amor que Deus colocou em meu ser para ser transmitido àqueles que ele pode salvar. Sem dúvida, o Senhor tem amigos na terra, compartilharam suas dores e talvez já o tenham salvado. Nas angústias, irá encontrá-los, irá levar-lhes seus prantos e suas lágrimas, e eles lhe darão conselhos, apoio, carinhos. Bem, o Senhor não acha que um amigo também seja uma coisa boa? Não é consolador pensar consigo mesmo: quando eu morrer, meus amigos da terra estarão à minha cabeceira, rezando e chorando por mim, mas meus amigos do espaço estarão na porta de entrada da vida e virão sorrindo me conduzir aos lugares que terei merecido por conta de minhas virtudes? O que eu fiz para merecer a proteção que quer me dar? Eis porque estamos ligados desde o dia de minha morte. Eu o vi como espírita, bom médium e sincero adepto. Entre os que deixei embaixo, eu o vi primeiro. Então resolvi vir e contribuir para seu avanço. Se o Senhor tiver interesse, sem dúvida, e ainda mais no interesse de todos aqueles que o procuram para se instruírem na verdade. O Senhor percebe que Deus o ama o suficiente para torná-lo missionário. A seu redor, todos, pouco a pouco, compartilham suas crenças. Os mais rebeldes, ao menos, o escutam, e um dia os verá acreditando. Não desanime, caminhe sempre, apesar das pedras do caminho. Ocupe-me como cajado para a fraqueza. Não ouso acreditar que mereça tão grande favor. Sem dúvida, o Senhor está longe da perfeição.
Mas seu ardor em difundir as justas doutrinas, em sustentar a fé daqueles que o escutam, em pregar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo quando agem mal com o Senhor, sua resistência nos momentos de cólera, em que poderia facilmente se voltar contra aqueles que o afligem ou que menosprezam suas intenções, felizmente servem de contrapeso ao que ainda existe de mal em sua pessoa. E saiba que o perdão é um poderoso contrapeso. Deus o acumula de graças através das faculdades que lhe dá, e cabe-lhe desenvolvê-las por seus próprios esforços, a fim de trabalhar com eficácia pela salvação do próximo. Vou deixá-lo, mas conte comigo. Trate de moderar suas ideias terrenas e de viver mais frequentemente com seus amigos daqui. P. Bernardin, Bordeaux, abril de 1862. Sou um espírito esquecido há muitos séculos. Vivi sobre a terra na miséria e na desonra. Trabalhei sem descanso para levar um insuficiente pedaço do pão de cada dia à minha família. Mas eu amava meu verdadeiro mestre, e quando aumentava meu fardo de dor na terra, dizia: meu Deus, dai-me a força para suportar este peso sem me lamentar. Eu espiava, meus amigos, mas ao sair dessa rude prova, o Senhor me recebeu na paz, e meu maior desejo é reunir todos vocês ao meu lado, meus filhos, meus irmãos, e dizer-lhes que a felicidade que os espera está muito acima do preço que vocês pagarem, por maior que seja esse preço. Eu não tinha uma boa situação, filho de uma família numerosa, servi a quem podia me ajudar a suportar a vida. Nascido em uma época de cruel escravidão, suportei todas as injustiças, trabalhei de graça como camponês, sofri todas as cargas que os subalternos do Senhor achavam que deviam me impor. Vi, sem poder me queixar, minha mulher ultrajada. Vi minhas filhas raptadas e depois rejeitadas. Vi meus filhos serem levados pela guerra da pilhagem e do crime, enforcados por erros que não cometeram. Se vocês soubessem, pobres amigos, o que eu sofri na minha longa existência. Mas eu esperava a felicidade que não existe sobre a terra e que o Senhor me concedeu. A todos vocês, então, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. Meu filho, pode guardar o que lhe dei. É um ensinamento prático. Aquele que prega é mais ouvido quando pode dizer: eu suportei mais que vocês, suportei sem me queixar. Em que época o Senhor viveu? De 1400 a 1460. O Senhor teve outra existência depois? Sim, vivia ainda entre vocês como missionário. Sim, missionário da fé, mas da verdadeira, da pura, daquela fé que sai da mão de Deus e não daquela fé criada pelos homens. Agora, como espírito, ainda tem ocupações? Vocês acreditam que espíritos ficam inativos? A inércia, a inutilidade seriam suplícios para eles. Minha missão é guiar os centros que trabalham no espiritismo, aos quais inspiro bons pensamentos e me esforço para neutralizar os pensamentos que os maus espíritos tentam sugerir. Bernardin.